Eu sou paraibano, né? Eu sou de uma cidade chamada Piancó. Quando eu tinha assim, uns 10 anos, eu já mexia com uma banquinha de plantas medicinais. Tinha alfazema, alecrim. E meus pais, família minha, já trabalham um pouco com plantas medicinais. Só que naquela época não tinha esse conhecimento que tem hoje, né? Que o povo é mais voltado para o lado natural. Eu vim para Brasília com uns 15 anos, naquela influência que o pessoal do Nordeste dizia: não, meu filho vai crescer, que ele vai para Brasília para ganhar dinheiro. Eu cheguei em 78 e comecei a trabalhar em construção, reforma. E o que ocorreu? Eu comecei a namorar com a Neide e o pai dela já trabalhava com plantas, né, que criou a Neide e a família, tudo com plantas medicinais. A família dela é do Piauí, o pai é da Bahia e a Neide estava estudando ainda, estava concluindo o 2º grau. E daí tinha a formatura dela e em Brasília estava uma crise de trabalho e tal. E aí a gente chegamos a um acordo de montar uma banquinha de plantas medicinais para conseguir uma verba para que eu comprasse a roupa para a formatura da Neide, a minha roupa e tal. E nisso comecei a vender naquele plásticozinho e daí arrumei o dinheiro e falei para a Neide: Neide, vamos trabalhar com plantas. Desse plástico nós passamos de um plásticozinho no chão forrado, passamos por uma banquinha mais em cima e continuamos a trabalhar. Então o pessoal, o público em geral, na época eu montei próximo ao hospital de base. Com o tempo, o pessoal do hospital de base se tornou cliente nosso. E nós com a banca, trabalhando e criando nossos filhos, né? Nós temos 3 filhos e todos foi criado através das plantas medicinais, da sobrevivência do próprio cerrado. E criamos os filhos dessa forma e depois que meu filho já estava com 10, 11 anos é que a gente conseguiu fixar a residência e ficar trabalhando em casa. Brasília tudo é mais difícil, né? Inclusive para colher as plantas era muito longe, muito distante os locais para se adquirir as plantas. 70 a 80 quilômetros a distância diária, 2 vezes, ia e voltava. Difícil você extrair uma planta, determinada planta está dentro de uma terra de uma pessoa, a pessoa não deixa você entrar. O cerrado, que é a sobrevivência nossa, que as plantas são extraídas, hoje está sendo devastada com plantio de sojas e tal, e foi ficando mais difícil a nossa convivência para trabalhar com essas plantas por causa dessa causa de plantios. A gente começou a trabalhar com ervas assim, sem pretensão alguma, só para sobrevivência mesmo. Com o decorrer do tempo é que foi aperfeiçoando e melhorando o jeito de tratar as pessoas, o jeito de atender. A natureza foi favorecendo em todos os sentidos e a gente foi melhorando, inclusive mudando aqui para Pirenópolis. Pirenópolis é uma história complexa, né? Porque tudo na minha vida e do Wilton tem o dedo de Deus, eu acredito, ou de um anjo. Então o Wilton estava indo para Alto Paraíso vender ervas por lá e por acaso ele encontrou numa revista Pirenópolis. E no momento que ele encontrou isso, na ida de Planaltina para Alto Paraíso, eu fiquei em casa, eu vi uma reportagem na televisão sobre Pirenópolis. Então quando ele chegou foi uma coincidência muito grande, eu já estava com a ideia fixa de vir para Pirenópolis e ele também. Morando de aluguel, montamos uma lojinha pequena e fomos trabalhando, até comprar um terreno. Esse terreno nós construímos, fizemos uma loja de madeirite, que não tinha condição de fazer de tijolo, era de madeirite. E ali nós começamos a atender as pessoas e as pessoas foram se dando bem e foi espalhando a divulgação nos próprios pirinopolinos, como o turismo, que era Goiânia, Anápolis, Brasília e outros estados.
E nós fomos investindo todo o nosso trabalho com as plantas medicinais, foi investido na loja. Uma bela época, teve umas perseguições dentro do nosso trabalho, que era o seguinte, eles queriam que nós registrássemos uma firma. Como nós preservamos a tradição, que são as garrafadas, nós já vem de família, eu falei, poxa, até que eu consigo registrar, mas eu quero registrar como garrafadas. E perante as leis não tinha. Então foi muito difícil para mim chegar até montar uma loja. Não foi fácil você trabalhar em meio de rua com banca e além de pagar estudos, impostos e tudo, e para você conseguir sair de uma banca e montar uma loja, para ter um lugar mais digno. Eu falei para ela, senhora, será que existe uma lei no nosso país que proíba você sair do meio da rua e trabalhar dentro de sua própria casa? Ela não teve resposta para me responder. A nossa tendência é que isso passamos para os nossos filhos, para que essa tradição não morra, entendeu? Porque você vê muitos raizeiros, mas digno que evolui é um pouco difícil. Quando a pessoa fala assim, raizeiros, as pessoas têm uma influência de umas pessoas bem simples, que não têm conhecimento algum sobre a natureza ou são leigos de tudo, eles acham, por trabalhar com plantas medicinais, certo? Então essas multinacionais, essas empresas maiores, esses seres humanos, é fácil ele chegar numa emissora e falar que a planta faz mal para isso, que a planta ela é contra isso e monta uma matéria bem grande em cima das plantas medicinais e tal, para avisar as outras empresas, né? E queria que você fosse dependente químico. E hoje eles trabalham em torno disso, só que a humanidade é quem tem o conhecimento, é a evolução de voltar para o natural. Uma vez chegou um cara lá na minha casa, muito estudado, letrado, e chegou, olhou eu de sandália havaiana, simplesmente e tal. Ele disse, você não tem capacidade de ter uma garrafada para inflamação de útero, ter uma garrafada para diabetes, ter um xarope que cura uma bronquite, ter uma garrafada que cura a coluna e tal, porque eu sou estudado e você praticamente é um analfabeto. E ele vai estudar 20, 30 anos para criar uma fórmula para curar uma doença. Eu entendi o lado dele também, por ser humilde, eu entendo o lado dele. Quer dizer, eu não tenho culpa, mas entender eu entendo. Já houve um caso, e tem como comprovar isso, em Pirinópolis tem um rapaz que ele ganhou bolsa na faculdade em Anápolis por uma fórmula que ele já usava comigo na infância e com o Hilton. E depois que ele já estava adulto, fazendo faculdade, ele faz biomedicina, inclusive. As plantas medicinais que nós trabalhamos são são umas 1000, por aí, uns 1000 tipos de plantas e são todas nativas, não são plantas cultivadas. A gente encontra 5, 6, 10 plantas por metro quadrado. Antigamente, os óleos e o vinho do jatobá, a seiva do jatobá, ela era extraída de uma forma muito rústica. Então, o que o cara chegar na planta dessa aqui, ele fazia uma cava com machado aqui e cortava, fazia uma panela na árvore. Então o líquido da seiva escorria na madeira, acumulava na panela. O que acontece? Ele curte com a madeira, então fica travoso e rançoso. Então, época de chuva também, a água quando escorre na madeira, corre, acumula junto. Então o cara ia extrair, tinha um inseto dentro, ele pegava na asa do inseto e jogava fora. Quer dizer, ele não ia perder 3, 4 litros de seiva, já estava acumulado numa panela. Dessa forma, é uma forma mais higiênica, porque essa madeira veda, essa rolha veda na madeira. Você pode olhar que a madeira não tem parte nenhuma estragada, né? Que fura contrado, coloca uma rolha de madeira, essa madeira ela fica úmida e a madeira incha e veda, a árvore fica como se estivesse intacta. Então o líquido dela tá sem ter contato com o oxigênio. Quando nós vamos extrair, ele vai sair clarinho com o tempo. Se abrir, fechar, ele vai pegando o oxigênio e vai escurecendo.
Essa seiva ela é ótima para aumentar a imunidade, as plaquetas do organismo. Ela é boa para pessoas que têm problemas anêmicos, anemia. E é um fortificante, é um tônico para o organismo. Que as doenças degenerativas, para medicina tradicional, é muito difícil, não tem cura. Eles falam não tem cura. Então vai usar um corticoide, algum medicamento o resto da vida. E essa pessoa, ela é de Curitiba, mas reside em Brasília, e chegou aqui pra gente, ela pesava 40 quilos e 1,70 m de altura e não tinha possibilidade nenhuma de ter filhos. Na época ela levava um kit de remédio. A cada mês que ela fazia o tratamento, usando inclusive a seiva de jatobá como complemento do tratamento, ela ganhava 1 quilo a cada mês. Quando ela retornava todo mês, ela tinha 1 quilo a mais. O médico dela, de Curitiba, o especialista, reumatologista, ligou querendo saber o que se usava para aquela pessoa ter ficado boa. Porque tinha 5 anos que ele tratava ela e não tinha condição nenhuma dela ficar boa daquelas doenças. Um certo dia ela chegou em casa com a criança, com o bebê, que não tinha possibilidade de ter filhos, né? Então chegou com esse bebê e foi uma surpresa muito grande pra gente. Ficou feliz. Por a gente ver que o remédio natural tem efeito e tem prova e comprovação que funciona. Então ela teve 2 filhos antes dos 30 anos, porque como as doenças dela acabavam com o hormônio, com 30 anos ela tinha o organismo de uma pessoa de 45. Teria que ter o segundo filho até os 30. O que faz a gente trabalhar com as plantas esses casos de pessoas que agradecem, promete boi, promete muitas coisas também para a gente, apesar que nem todos cumprem, mas a gente recebe muito presente das pessoas e a gente fica tão feliz em ver as pessoas curadas. E pessoas sofrem demais com tantos tipos de doença e do jeito que ela se sente feliz, nós também sentimos. Fica muito alegre, muito feliz e grato com a pessoa que ficou boa. Às vezes a pessoa chega na nossa casa e diz, vamos no Cerrado, você vai me mostrar umas determinadas plantas e tal, medicinais. Nós vamos mostrar. Então aí nós saímos e tal. Quando nós chegamos na mata, a gente pede licença e entramos. Só que tem determinadas pessoas que têm outros tipos de energias, que não são adaptas ao próprio Cerrado, não está acostumado, mas tem aquela vontade, aquela ânsia de conhecer e tal, e nós saímos, né? Só que a planta, ela não manifesta, ela se esconde, ela pensa, lá vem um destruidor, lá vem um devorador. Então ela tem medo, é igual o ser humano também tem medo, ela se esconde. Já aconteceu que eu marquei assim, ó, aqui era um cupim e tinha uma planta, e eu queria pegar essa planta, eu vou direto para lá. Poxa, quando eu cheguei no local, cadê a planta? Não dava mais. E, poxa, aí eu fui entrando no clima, já mudando e tal, depois você entra na própria natureza, aí depois a planta manifestou. Aí quando uma manifesta, as outras também manifestam, porque são uma família. Aquela energia do próprio Cerrado, ela vai transmitindo uma energia tão forte para você que você acaba vendo uma flor, você vê um passarinho, você vê uma abelha e os aromas das flores e a beleza, a luz e a transmissão energética que você sente que não é o momento exato para cortar nada. Você volta para casa com o facão na mão, na bainha e chega para... Cadê a planta como acontece? A Neide disse, eu digo, eu não tive coragem de cortar nenhuma hoje por causa que ela transmite uma energia, um amor também tão positivo que você não é o dia exato para você tirar a planta, porque realmente tem os dias certos. Eu conheci um senhor que, no próprio Cerrado que eu andava, ele mostrou mais de 500 tipos de planta. O seu Gabriel recebeu uma informação, recebeu uma luz dentro do quarto dele, que disse, vai passar tudo que você conhece de planta para o Hilton e para a Neide. E você transmite tudo e leva ele no Cerrado. No dia que ele acabou essa missão, ele morreu, ele se transformou. O que ele falou para a gente é o seguinte, vai ter fila de pessoas na sua porta para pegar remédio. E aquilo me chocou, porque eu não tinha costume de lidar com tanta gente. E quando esse senhor apareceu, ele, no mesmo cerrado que eu colhia, eu conheci umas 100 plantas a mais. Quer dizer, eu fiquei impressionado. Poxa, eu estava aqui e não sabia dessa beleza que existia aqui.
Ó, que o conhecimento das plantas, existe plantas que é utilizada as raízes. Já existe planta que é utilizada as folhas. E plantas que é utilizado o fruto. E tem planta que já que não pode utilizar nem as folhas e nem as flores. Tem que utilizar as raízes. Então, porque às vezes contém uma determinada química na folha. E a pessoa usa a folha. E o ser humano também, por falta de conhecimento, né, ele usa muitas plantas que não é a planta legítima. O cara vai usar a pata de vaca, não usa a legítima. Essa aqui que é a pata de vaca legítima do campo. Que o pessoal confunde a pata de vaca com aquela da cidade e pode olhar bem que as características dela é diferente. Ela cresce mais ou menos 1,5 m de altura e dá flor branca. Utiliza o chá para diabetes. Isso aqui chama-se o mororó, não é a pata de vaca legítima. Vai usar o babatimão, usa a favela, pensando que é o babatimão. Muitas vezes eu andando no cerrado, eu via as cascas das árvores descascarem e dizia, ei, a pessoa pegou isso aqui achando que é babatimão. E era favela, porque são parecidas. As outras pessoas que não conhecem as plantas, chega no cerrado e vai colher as plantas, tem que saber a hora certa, não pode colher tudo, você tem que tirar um pouco. Se ela tiver de semente, você tem que deixar ela descarregar a semente no solo para ela brotar, para depois você fazer sua colheita. Você não pode chegar já destruindo, tem que saber as épocas certas. A doença do momento, que é a depressão e muitas outras que acarreta, é só falta de carinho e de amor. Então o primeiro passo que a gente faz com os nossos amigos, porque não são só nem só cliente, é dar carinho e amor para esse pessoal e confiança, para que eles entendam que tem tratamento, que nem tudo está perdido. E para dar isso, você tem que ter. Como é que você dá amor sem ter amor? Então você tem que ter amor. E o nosso amor, ele também nós adquirimos através da própria natureza. A natureza nos dá amor, nos dá o perfume, nos dá a saúde. Uma árvore caindo é como se estivesse derrubando eu mesmo. Mas infelizmente a gente uma andorinha só não faz verão, mas tem que estar lutando, né? Para que possa as pessoas ter mais consciência em relação ao cerrado. Nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor,